Fala Imparável, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Eric Biagi e bora lá para mais um vídeo sobre as etapas do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a segunda etapa pela ordem é qual? Ela, a tão temida hoje com alto índice de reprovação, a etapa do exame psicológico. E quando a gente fala no exame psicológico, gera muitas dúvidas e a principal delas é: por que reprova tanto? Por que o exame psicológico da PM de São Paulo reprova tanto? E se a gente for comparar o índice de reprovação com outros editais de polícias militares de outros estados, não tem nem como comparar, porque é muito alto o índice de reprovação. Lembrando que esse vídeo aqui, eu vou falar sobre essa etapa e o que eu vou falar, as informações que eu vou passar, servem para o concurso de soldado e para o concurso de aluno oficial, tudo bem? Certo? Serve para os dois. Vamos começar aqui, primeiro ponto que eu vou falar para você. O concurso da PM de São Paulo, ele tem um grande problema. E qual é esse problema? É um concurso que ele está muito contaminado entre os candidatos. E que tipo de contaminação é essa? É a banca? Não, é entre os candidatos. O principal fator que enseja um alto índice de reprovação é aquele negócio de treinar os testes. Eu sei que lá atrás tem muita gente... eu conheço um amigo meu que treinou teste, que passou, treinar teste, é burlar essa etapa. O que acontece aí se você não sabe o que é isso? Muitas pessoas profissionais e cursos vão lá e ensinam o candidato o que tem que fazer. Você tem que desenhar a casinha desse jeito, você tem que fazer o pezinho daquele jeito. Lá atrás, há uns anos atrás, muitas pessoas passaram, tá bom? Muitas pessoas passaram utilizando isso. Mas lembre-se que nós estamos falando também de uma instituição que hoje tem um alto índice de suicídio. Tem um alto índice. E isso também, eu atribuo esse ponto também como um dos fatores responsáveis. Pessoas que não têm o perfil acabam ingressando e se ela tem alguma patologia, alguma coisa, isso acaba se agravando. Porque a profissão ela vai exigir muito fisicamente e mentalmente, tudo bem? Então é só para você entender. E esse negócio de treinar teste ficou muito forte. Só que hoje não está rolando. Depois da pandemia, é como se a banca tivesse parado, analisado e identificado. Esse daqui treinou o padrão, conseguiu identificar o padrão do candidato que treina o teste. Por isso, também um dos fatores principais é essa questão. Entenda que eu estou falando muito tem outros pontos que eu não vou abordar aqui nesse vídeo, não é o tema. O tema aqui é eu explicar para você o que acontece, como funciona a etapa do exame psicológico. E você entender por que tem essa etapa. E o primeiro ponto, por que tem exame psicológico nos concursos policiais? O principal é saber se você pode portar uma arma. Você hoje aí, responde aí nos comentários. Você entende que você tem um perfil para portar uma arma? E portar uma arma é você saber como você vai reagir também diante de determinadas situações e momentos. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que levou uma fechada no trânsito, aqui em São Paulo é uma loucura, levou uma fechada, fica nervoso, vai lá e puxa a arma. Agora tudo bem, você não tem uma arma. Mas e aí, como que você faz? Se aquela pessoa fica estressada, xinga, acaba com o seu dia. É importante você saber isso, porque isso pode te prejudicar. Primeiro ponto que é a sua agressividade alta. Tudo bem? Certo? Vamos lá para o próximo ponto aqui que é importante. Então, por que tem o exame psicológico? Para avaliar se o candidato tem o perfil principal para portar uma arma. Tudo bem? Segundo é saber se tem as características do perfil, que aí é coisa de... Isso vai mudar de uma instituição para outra. O perfil policial em São Paulo, o perfil policial no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais. Então vai ter ali as características do perfil. Tudo bem? Vamos começar aqui, vamos para o edital. Já vou colocar aqui no edital, bora lá. Então, para você ver aqui o que é importante, tá? Nós temos aqui o capítulo 11 do edital, que ele fala dos exames psicológicos. No seu item primeiro, os exames psicológicos de caráter eliminatório serão realizados pelo órgão de pessoal da Polícia Militar e terão a finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo público pretendido. Então pode ser, pessoal, tanto pretendido aí como para soldado, quanto para aluno oficial. Esse edital que eu estou usando aqui como base, que você está vendo, é o edital de soldado, o edital número DP barra 3/321/21, tudo bem? Que é o que está em andamento de soldado. Mas ele serve, você vai entender, eu já vou falar aqui, a mudança que nós temos desse edital
para o edital da Academia do Barro Branco, eu vou falar 2 pontos, tem outros, tá? Mas os principais aqui deles é o quê? A Academia do Barro Branco, para aluno oficial, vai se cobrar muito mais a questão da liderança e da amabilidade, tudo bem? São 2 pontos aí que vão cobrar muito, vão exigir muito do candidato, tá bom? Então você vai ver que essa é uma grande diferença, mas o perfil é o mesmo ali, com essas 2 características aí principais que eles vão exigir mais, tá bom? E depois eu vou falar como que é a entrevista, enfim. Bom, então para você entender aqui, chegamos então, tem esse primeiro ponto aqui, o item 1, certo? Que ele já fala desses pontos, deixa eu grifar aqui para você. Pronto, aqui ó. Tudo bem? Favoráveis para o desempenho adequado das atribuições inerentes ao cargo pretendido. Descritas no preâmbulo do edital, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido em vigor na Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme o anexo F. Eu vou falar sobre esse anexo também. Aqui é só para você entender, então, que o exame psicológico ele será feito pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Quem faz esse exame? Quem são os avaliadores? São avaliadores que são policiais militares, tudo bem? Eles são policiais militares e são formados também em psicologia, em conformidade com o Conselho Federal de Psicologia. Então eles têm o CRP, tá bom? Eles têm, tá tudo certinho, pelo edital aqui, tá bom, gente? Então é um policial, tem gente que não sabe e fala, mas quem que é que vai avaliar? É um policial também que vai fazer a sua entrevista, que vai conversar com você. Ele é um policial / psicólogo, ele tem formação em psicologia, tudo bem? Vamos lá então, Biagi, como que vai acontecer aqui? O exame psicológico ele é dividido em 2 etapas. Qual que é a primeira etapa? O coletivo. O exame coletivo, embora ele seja aplicado de forma coletiva, ele é individual. Entenda uma coisa, eu tô falando isso individual porque tem candidato que chega lá no dia e o que ele quer fazer? Ele olha lá o amiguinho do lado, ele quer ir mais rápido que o cara. E não é pra você fazer isso. É o teu teste. Qual que é o tempo que você tem para a execução do teste? O tempo que o avaliador vai estipular. E esse tempo que ele vai estipular é em acordo com o manual do teste. Todos os testes aplicados têm um manual. E o avaliador tem que seguir esse manual à risca. Tem que seguir à risca. Tudo bem? Certo? Deixa isso no seu radar. Então você vai lá, fez isso. Pessoal, durante o exame psicológico, você tá na fila, vai ter muito bizu, faz isso, faz aquilo. Ali não é o lugar para você querer trabalhar o seu relacionamento pessoal. Ali não é o lugar para você querer trabalhar a sua capacidade de liderança, sua agressividade, enfim. Já tá ali, tampa o ouvido, vai lá e faz seu teste. Ele é aplicado de forma coletiva, mas é individual. Tudo bem? Certo? Eu vou falar aqui para você, baseado nos últimos testes, o que pode ser aplicado ali, tudo bem? O que vai ser aplicado é um teste de inteligência, que geralmente é o G38 ou G36. Será aplicado o palográfico, aquele teste dos pauzinhos, você já deve saber qual que é o dos pauzinhos. O HTP, que é conhecido como o teste dos desenhos, desenha 2 pessoas, uma árvore e uma casa. Depois tem algumas perguntas que o avaliador vai fazer ali também para você. E nós temos também ali o NEO-PR, que é um questionário de 240 questões, que na verdade são afirmações, e você vai colocar ali também, tudo bem? O NEO-PR ele é baseado no Big Five, então ele vai trabalhar ali com a questão da sua personalidade, tá? Eu já falei vídeo falando sobre isso, enfim, depois eu até gravo um falando um pouco mais, tá? Mas a princípio é isso, esses são os testes aplicados. O PMK, gente, ele não está sendo aplicado, tá? Para o concurso de soldado ele não está sendo aplicado, ele pode sim ser aplicado no concurso da Academia do Barro Branco. Qual que é o PMK? É aquele que você tá lá, ele manda você fazer um desenho, você vai fazendo uma forma lá, vai mexendo e tal. Pessoal, eu não quero entrar em detalhes, porque senão você vai ver isso aqui, tá treinando, tá ensinando o que fazer, tá? Aí você vai lá, faz e em determinado momento ele vai tampar o seu rosto e você continua, tudo bem? Certo? Então seria isso. Esses são os testes ali que possivelmente serão aplicados. Pode ter alguma alteração, mas geralmente são esses testes aí, tá? Voltando então, depois fez o coletivo, qual que é o próximo passo? O exame individual, que é a entrevista. A entrevista é o momento que você tem para conversar com o avaliador. E muitas dúvidas que surgirem referente aos seus testes, o avaliador vai começar a te perguntar. Não existe um padrão, tá? Eu já vi isso, não existe um padrão de perguntas. Tem gente que, o meu amigo perguntou sobre suicídio. Para mim perguntou. Para mim não perguntou, pro meu amigo perguntou. Perguntou sobre a morte. Pro meu amigo, para mim não. Cara, é perfil. Cada um tem o seu perfil. Tudo bem? Eu faço isso, quando eu faço o mapeamento de perfil com os meus alunos, eles têm uma clareza sobre isso. Ele fala, realmente,
uma pessoa é diferente da outra, tá bom? Então não tem pergunta, não tem um cronograminha lá que vai seguir ali de padrão de perguntas e vai fazer pra você. Às vezes ele não vai perguntar. Às vezes ele vai perguntar pro seu amigo um herói brasileiro e pra você ele não vai. E tudo bem, tá bom? Entenda, eu não vou entrar aqui nesse ponto, porque não é a intenção do vídeo, mas aprenda a identificar o que é uma entrevista semi-estruturada, uma entrevista estruturada, porque é uma entrevista um pouco mais aberta, semi-estruturada, ele vai dar oportunidades para você falar um pouco mais de você. Uma entrevista estruturada, ele não vai dar muita chance de você falar muitas coisas, é só pergunta, ele só quer saber aquilo ali, ele não vai abrir para você falar outras coisas. Tudo bem? Tem o psicólogo bonzinho, tem aquele que é um pouco malvado, que já chega a dar um tapa na mesa, isso aconteceu recente, e aí você fala, caramba, meu, e agora o que eu faço? Saiba identificar o que é uma pergunta aberta, uma pergunta fechada. Entenda que o avaliador ele não te conhece, ele quer saber quem é você. E eu sei que nos grupos você é orientado pelos falsos especialistas, eu chamo de especialista whatsappiando, que já reprovou várias vezes e acha que tem um diploma e quer sair lá ensinando as pessoas sem estudo, sem base científica, sem nada. E eles falam pra você assim, seja direto, não fica dando muita brecha. Aí como que eu vou te conhecer? Não tem como te conhecer, porque você não tá me dando informação. E eu posso entender que até mesmo isso seja uma dificuldade em se comunicar, em ser assertivo, e eu posso ali só afirmar que realmente o relacionamento pessoal seu tá baixo. Deu pra entender essa? Pegou? Tudo bem? Então eu falei pra você como que vai acontecer essas duas bases. Lembre-se, você não tá lá na entrevista para agradar o avaliador, ele não tá ali para ser agradado. Ele está ali para saber se você tem um perfil conforme exigido pelo edital, que agora eu vou voltar pro edital aqui pra gente falar sobre ele, tá bom? E aí vamos lá. Pessoal, então você já sabe que vai ser feito pela PM de São Paulo, por psicólogos que são policiais, porém formados em psicologia e tem o registro no CRP, tá bom? Então tá tudo certo. Os exames psicológicos serão realizados pela banca, composta exclusivamente por profissionais com registro válido no CRP, tá aqui, tá? Ó, um outro ponto legal para você ter conhecimento também, tá? Quando você for fazer o seu exame psicológico, você fez o coletivo e fez o individual, certo? Depois, o resultado dos dois vai ser colocado numa banca, tem uma banca julgadora, tá bom? É como se fosse um conselho, eu vou falar assim, um conselho. Várias pessoas vão se reunir, psicólogos, e vão decidir ali, dentro do perfil, dentro do edital, qual candidato que tem as características ali e vai poder prosseguir para a próxima etapa, que é o exame médico. Então seria o quê? Quais candidatos serão aprovados, tá bom? Fechou? Vamos lá então. O item 4 aqui, imparável. O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público é constituído por um rol de características psicológicas necessárias à adaptação e desempenho adequado ao cargo de soldado PM segunda classe. E aí aqui você que está prestando o concurso do CFO, você vai ver que não só vai mudar aqui o nome, tá bom? Depois qualquer coisa eu faço até um vídeo mais direcionado aqui para o CFO e mostrando muito mais aqui sobre o edital, tá bom? Ó, aqui, pessoal, é pontos aqui que você já deve ter conhecimento. O item 5, ó, os exames psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnica científica, que são os testes, a entrevista, tudo bem com embasamento técnico e científico, tá bom? Ó, o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da avaliação psicológica munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, tá bom? Azul ou preta. Ah, o pessoal vai, não, tem que ser só preta. Tá aqui, é azul ou preta. Se você levar azul, tá tudo certo, tá? Lápis preto número 2 e uma borracha. É isso que você tem que levar pro dia do seu exame psicológico. Então anota aí que você precisa levar isso, tá bom? Bom, aqui fala um pouco sobre a banca, ó, o item 7. A banca examinadora procederá à análise conjunta qualitativa e quantitativa dos procedimentos, observando as orientações e os parâmetros contidos nos respectivos manuais, olha o que eu falei para você, manuais técnicos dos instrumentos utilizados nas avaliações, de modo a verificar a adequação a todos os itens do perfil psicológico, assim como a ausência das características
prevista no contraperfil. Tem um contraperfil que eu vou mostrar para você, que se aparecer alguma coisa ali, eles vão te reprovar. Por exemplo, descontrole emocional. Tudo bem? Bom, ó, o resultado final do exame psicológico será obtido a partir da análise técnica global do material produzido pelo candidato no transcorrer desta etapa do concurso público, avaliando-se a compatibilidade do seu desempenho com as características do perfil psicológico estabelecido para o cargo a ser provido em vigor na instituição. Tudo bem? Aí aqui vai falar sobre a publicação do resultado da avaliação psicológica que será feita por meio de relação nominal, constando os candidatos aptos. Para você entender esse ponto aqui, você que foi inapto no concurso, não vai aparecer o seu nome, tá bom? Não vai. Conforme o artigo 6 da resolução do Conselho Federal de Psicologia. Então não vai ser publicado os inaptos, tá bom? E olha só o que diz o item 10. A inaptidão no exame psicológico não pressupõe a existência de transtornos mentais. Indica tão somente que o avaliado não atendeu à época dos exames aos parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo de soldado PM segunda classe. Olha só, quando ele fala esse ponto, isso aqui é um ponto importante que amarra até na questão jurídica, porque fala que na época, então no dia, talvez no dia você não atendeu. E acontece, tem candidato que vai, passa uma vez no concurso, quando faz de novo, ele reprova. E acontece também vice-versa. Ele reprova nesse concurso e 6 meses depois ele está apto. Isso pode acontecer como já aconteceu, como acontece. Tudo bem? Ó, caso o candidato tenha sido considerado apto por meio da avaliação psicológica para um cargo específico de provimento em concurso público, o processo seletivo, essa avaliação não terá validade para este certame nos termos. Então assim, ó, para você entender que ela não terá validade, é o que eu falei agora. Ah, eu já fui apto agora aqui. No próximo eu posso ser apto de novo porque eu já tenho essa aprovação? Se entende aqui que não, tá bom? Se entende que não, é o que tá falando, não vai ter... Não tem valor. Às vezes me perguntaram já isso também. Eu já fui aprovado em um, posso ser no outro também? Não vai, tá bom, gente? Fechou? Então isso já fica bem amarrado. Fui reprovado, o que eu faço? Você vai lá, tem aqui ó, o item 11 falando: os motivos de inaptidão poderão ser reconhecidos pelo próprio candidato mediante a comparecimento à diretoria de pessoal, divisão de seleção e alistamento, situada na Avenida Cruzeiro do Sul. É onde você fez a entrevista, tá bom? Na Avenida Cruzeiro do Sul, número 260, primeiro andar, sala 146, bairro Canindé, São Paulo. De segunda-feira a sexta-feira, no horário das 18 às 14, no prazo de 3 dias úteis a partir da publicação do resultado. Então esse resultado aqui, pessoal, é a ciência de itens, tá? Você vai lá e eles só vão falar qual foi o item. Ah, você foi reprovado por relacionamento interpessoal, capacidade de liderança e descontrole emocional, por exemplo. Tô pegando os 3 itens que mais reprovam, tá bom? E aí você vai lá e eles só vão te dar a ciência do item. Esse é o primeiro ponto. Vamos aqui já pro item 12 e pro 12.1, que você vai entender aquela devolutiva que ele chega lá e conversa com você. O item 12, o acesso à interpretação acerca dos motivos da inaptidão ocorrerá mediante a entrevista devolutiva, facultada, exclusiva e pessoalmente ao candidato, que poderá estar ou não acompanhado de psicólogo com inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia. Posso ir lá e levar um psicólogo comigo? Pode, não tem problema, tá bom? O item 12.1, ele já fala agora dessa entrevista, que é aquela que ele vai conversar com você, vai falar um pouco mais o que aconteceu, que é o item 12.1. Para a realização da entrevista devolutiva, o candidato deverá solicitar o agendamento no período... Deu um branco aqui. O candidato deverá solicitar o agendamento no período compreendido entre 30 e 60 dias após a divulgação oficial do resultado. Após. Então você sabe que se você tem de 30 a 60 dias para poder solicitar esse agendamento, você vai lá no site e faz o agendamento que está falando aqui, ó. No site da Polícia Militar, concursos, tá bom? E você não precisa entrar com recurso para ter essa devolutiva, essa entrevista devolutiva, tá bom? Ó,
para você entender, a entrevista devolutiva tem caráter exclusivamente informativo das razões da inaptidão do candidato, não constituindo uma nova avaliação psicológica para efeito de modificação do resultado emitido nessa etapa. Eu posso ir na entrevista e de repente o psicólogo falar, ó, isso já aconteceu, aluno meu que foi reprovado, deixa eu voltar aqui agora, aluno meu que foi reprovado na Academia do Barro Branco, começou a fazer o curso comigo, foi pegar a devolutiva depois. E aí, quando ele começou a falar um pouco, eu fiz isso, a psicóloga falou pra ele, ó, eu quase não tenho o que falar pra você, porque todos os itens aqui que ensejaram a sua reprovação, você já está demonstrando essa mudança, porque ele veio mudando mesmo no curso. Então ele já demonstrou. A única coisa que ela pontuou com ele ali é a questão de falar um pouco mais, demonstrar um pouco mais de conhecimento sobre a instituição. Então deixa no seu radar que isso é importante. Ter conhecimento sobre a instituição, tá bom? Fechou? Bom, então no caso dele lá, ele estava bem e não foi um ponto que falou assim, não, beleza, você está bem agora, você pode ser aprovado. Não vai acontecer isso, tem que prestar um novo concurso, tá bom? E aqui para fechar, pessoal, não haverá novo agendamento de data e horário para entrevista devolutiva ao candidato que faltar, salvo em caso de impedimento administrativo, eles desmarcarem com você, isso pode acontecer, tá bom? Vamos já então aqui para o anexo F, já vou direto aqui para ele, já deixei separado que é uma das últimas folhas, tá aqui, o anexo F, ele vai falar sobre o perfil psicológico do soldado, tá bom? Depois, pessoal, eu gravo um videozinho mais específico para academia, para não gerar dúvida, você fala, pô, mas é que tá soldado, fiquei com dúvida, depois eu faço isso para vocês também, tá bom? Mas você vai ver que não vai ter muita diferença, a diferença maior vai ser a questão da amabilidade e da liderança, tá bom? Então, anexo F aqui, exames psicológico, perfil psicológico do soldado PM segunda classe. Primeira coisa que vai pedir aqui, entenda, eu quero que você preste atenção em mim aqui agora, foque em mim aqui que eu vou te falar. Tudo isso que eu vou te mostrar nada mais é que uma máscara, tá? E quando você pega essa máscara e tira essa máscara, por trás dela tem vários itens que não estão aparecendo aqui. Tudo bem? Você vai ver que tem itens aqui que você fala, pô, mas tem um amigo meu que foi reprovado por ansiedade, tem um amigo meu que foi reprovado por rigidez de conduta. Enfim, você vai ver que ali não mostra, tá? Ali não vai mostrar isso, mas por trás, por isso que é importante estudar por trás de cada item. O que leva uma pessoa até a flexibilidade baixa, por exemplo? E aí você começar a estudar isso. Aqui eu não vou entrar nesse ponto, porque a gente já está aqui com 20 minutos de vídeo, um pouco mais, e eu quero mostrar para você os itens e depois eu sempre gravo o vídeo, vai na minha página, no meu Instagram, tem muita informação aí falando como se preparar no seu dia a dia. Mudar de verdade, tá bom? Mudança comportamental. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, pessoal, do perfil. Flexibilidade moderada. O que é? A ausência de rigidez na conduta, no limite em que não comprometa sua conduta no bom desempenho da função. Então a questão da flexibilidade ela tem que estar moderada. Disposição para o trabalho. Disposição para o trabalho, capacidade para suportar longa exposição a agentes estressores, sem permitir que estes causem danos físicos ou mentais, sendo capaz de manter um bom nível de energia interna da qual o indivíduo dispõe para interagir com o meio. Pessoal, só estou lendo os itens mesmo, tá? Depois eu posso... já tem vídeo falando sobre isso, sobre cada um deles, tá? Capacidade de liderança. Eu vou pôr em vermelho porque é um dos 3 itens que mais reprovam. O que é capacidade de liderança? Potencial para agregar as forças da comunidade, valendo-se de criatividade e proatividade, sem abdicar da autocrítica que mantém o equilíbrio das ações. Depois, relacionamento interpessoal. É mais um item entre os 3 que mais reprovam. Então, capacidade de liderança, pessoal, é a mesma coisa, vai ser moderada, tá? E o relacionamento interpessoal adequado. Tem concursos que pede o relacionamento interpessoal, se eu não me engano agora, GCM de São Paulo, ele pede um pouco mais elevado, tá? Veja essa diferença, tá bom? Então, relacionamento interpessoal adequado, nível nas relações humanas que estejam em conflito ou não, que permita aperceber-se do comportamento dos outros do mesmo modo em que consegue comunicar-se apropriadamente. Depois nós temos aqui a questão da inteligência, tá? Esse aqui é um ponto que
nunca vi nenhum candidato reprovar por inteligência, tá bom, gente? Geralmente isso aqui, a prova escrita já traz muita informação sobre a questão da inteligência, que é o grau geral, o fator G, dentro da faixa mediana padronizada para análise, aliado à receptividade para incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já estabelecidos, tudo bem? Com potencial de memorização a fim de dirigir adequadamente seu comportamento. Fluência verbal, facilidade para manipular os termos linguísticos na expressão do pensamento através da verbalização clara e eficiente, expressando-se com desembaraço e sendo eficaz na comunicação. Tudo bem? Vocês sabem que eu gosto de gravar vídeo sendo mais específico. É que esse aqui, se eu pegar os itens e trabalhar um por um deles, a gente vai ficar aqui 1 hora. Mas depois eu vou pegar e vou gravando vídeos aqui, esclarecendo todos eles pra você. Tudo bem? Fechou? Fica legal assim? Mas aqui você tá vendo que eu tô sendo bem específico mesmo, pra você não cometer um erro lá e reprovar, tá bom? Tudo isso que eu tô falando, você pode trabalhar no seu dia a dia, tá? Por exemplo, resiliência. O que é resiliência, Biagi? Resiliência é o potencial para superar frustrações e reverses, valendo-se da aprendizagem das vivências para desenvolver melhor suas atividades, tornando-as mais produtivas. Para você entender aqui, quando a gente fala em resiliência, você pode trabalhar a resiliência, você pode falar aqui da resiliência no seu dia a dia. Fala uma história. Se você quiser compartilhar aqui, ó, se você chegou até aqui no vídeo, compartilhe uma história de superação. Pô, Biagi, meus pais faleceram, minha mãe faleceu recentemente, eu fui mandado embora de um emprego e tive que arrumar outro emprego e mudar uma profissão totalmente diferente. Isso é resiliência. Isso é resiliência. Eu, por exemplo, eu passei fome, fui rejeitado pela minha mãe, trabalhei na roça. Isso é resiliência. É história minha, cara. Tudo bem? Você não precisa saber qual que é o significado de resiliência. Você precisa identificar qual no seu dia a dia. Quando você praticou isso? Isso serve para todos os itens. Como que é o seu relacionamento pessoal hoje com as pessoas? Como você se comunica com elas? Tudo bem? Tá bom? Então veja que muito aqui está no seu dia a dia. Veja como você age no seu dia a dia referente a esses itens. E se você fizer isso que eu estou falando, você vai ter um bom resultado, tá bom? Depois aqui, ó, nós temos o contraperfil, tá? Que aí ele entra como terceiro ponto aqui. Eu até tinha marcado os outros enfermeiros e fui corrigindo enquanto eu conversava com você. Olha só, esse ponto aqui, esses 3 itens, se ele aparecer descontrole emocional, sinais fóbicos e falta de domínio psicomotor, você vai ser reprovado, porque ele é um contraperfil. Ele é um contraperfil, vai te reprovar, sem sombra de dúvidas. Por quê? O descontrole emocional, falei no começo do vídeo. Utilização do potencial emocional sobrepondo-se ao racional. Você deixa o seu emocional falar mais alto que o seu racional. E isso vai mexer muito com o seu comportamento, tá? Então, isso pode levar você, ó, comprometendo você a ser impulsivo. Impulsividade reprova. Ansiedade reprova. E a agressividade descontrolada. Por isso que ele é um contraperfil. Entendeu? E aí agora você faz uma análise do seu dia a dia. Algum momento eu sou impulsivo? Por exemplo, se você é uma pessoa que vê um sapato e tem que comprar esse sapato de qualquer jeito. Impulsividade. Por que impulsividade? Porque você já tem 20 pares. Você não precisava comprar mais um, mas você comprou. Você nem pensou como ia pagar e o seu cartão está estourado. E você está comprando, não, é só mais R$20 por mês, é só isso. Impulsividade, tá bom? É uma coisa simples, mas ela tá aí, é impulsividade. Que pode levar você a ter outras ações, não só comprar sapato, tá bom? Sinais fóbicos, tá aqui, ó, sinais fóbicos também reprova. Então é importante você identificar, tá? Presença de sinais de medo patológico ou irracional, com dificuldade para manter o autocontrole. Viu uma barata e você entra em desespero, sobe na mesa, sai correndo, faz isso. Procure um especialista, comece a atrapalhar isso também, tá bom? Nós temos aqui também a falta de domínio psicomotor. Por exemplo, você chega lá para responder o seu teste e você fica tremendo igual vara verde e não consegue, e tudo que você faz você fica tremendo. Eu tô dando um exemplo básico, tá? Só para você entender. Então, a falta aqui de domínio psicomotor, ausência de habilidade sinestésica, tá? Por meio da qual o corpo se movimenta com eficiência, atendendo com presteza às solicitações psíquicas ou emocionais, tá? Então isso é importante.
Parava, eu peguei aqui o edital, ó, você viu que eu tentei destrinchar ao máximo essa etapa do exame psicológico. Quero que você busque, se prepare para essa etapa. Não se prepare como uma manada, fazendo o que todo mundo está fazendo. É o que eu chamo de efeito manada. Treinar teste, pegar bizu, trabalho o autoconhecimento. Talvez um simples mapeamento de perfil, simples que eu falo assim, ele vai te ajudar. Eu tenho um caso de um aluno que 2 semanas antes da entrevista, ele fez um mapeamento de perfil. E ele foi aprovado. Detalhe, tá na minha página no Instagram. Ele já tinha reprovado 10 vezes no exame psicológico, tá bom? Então, veja, busque o autoconhecimento. Quando você muda, os seus resultados também mudam. Uma coisa que eu tenho de feedback dos meus alunos é, Biagi, independente do resultado, eu tive um ganho pessoal para minha vida. E por que eles falam isso? Porque eu sempre falo, eu não prometo aprovação para ninguém. Se eu prometer aprovação no exame psicológico ou qualquer pessoa fizer isso, tá te enganando, tudo bem? Não busque se preparar para a polícia, busque se preparar para ser uma pessoa melhor e, consequentemente, o seu resultado vem, que será a sua aprovação, você vê o seu nome no diário oficial. Então, olha só, se eu ajudei você com esse vídeo, se fez sentido para você, não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscreva